o adventista, existe uma igreja nesse mundo atual que nós vivemos que ela é a verdadeira e as outras todas são falsas. Então ela forma um senso de comunidade, porque todo mundo quer fazer parte do melhor. Ninguém quer fazer parte do erro. Isso é do ser humano. Então eu acho que essa coisa de ser a igreja remanescente, de ser a igreja certa, dispara um gatilho nas pessoas de querer fazer parte da coisa certa. Do time certo, do barco que vai levar para a eternidade. Gostei. Ninguém quer o barco errado, entendeu? Ninguém quer. Você quer torcer para o time que vai ganhar, você quer torcer para o candidato que vai ganhar a eleição. E na vida espiritual também, você quer estar dentro do grupo que é o grupo que vai chegar. E ela vende muito bem isso, tanto é que faz parte das doutrinas, né? Quando você vai ser batizado, você tem que concordar, aceitar, demonstrar a concordância de que a igreja adventista é a igreja remanescente da profecia bíblica. Ou seja, na minha opinião, eu acho que a principal promessa é essa: vem para cá porque nós somos a verdadeira o resto da Babilônia. E é isso. Na prática é exatamente isso. Nós somos um povo especial. Então, assim, você tem uma mensagem especial, nós somos um povo peculiar, somos, assim, separados por Deus como portadores de uma verdade e de uma luz que o mundo não tem. Quantos adventistas são hoje no mundo, num universo de 8 bilhões de pessoas? Então, eu penso assim, se Deus é infinito em amor e misericórdia, só existem apenas 20 milhões dos seus filhos que pertencem ao povo de Deus, e todo o restante da humanidade, a graça de Cristo, será que ela consegue alcançar todas os meus outros irmãos de outras religiões? Eu sempre pensei dessa forma. Eu não tinha ideia do que era proselitismo. Para mim era a coisa mais natural do mundo tentar evangelizar, entre aspas, um batista, um assembleiano. Aliás, eu achava que era obrigação isso. Um presbiteriano, um católico, sei lá, qualquer pessoa de qualquer religião. Eu achava que era uma obrigação, porque nós tínhamos a mensagem verdadeira, a mensagem que salva. É uma dessas questões que você vê que a prática diverge do discurso. Que a realidade do que está acontecendo, dos fatos, ela é diferente do que está acontecendo no que é falado. Porque qualquer adventista que você perguntar, e eu me incluo enquanto eu era, vai te dizer, não, quem salva é Jesus, e ponto final, somente Jesus. Uhum. Mas aí você tem que analisar o que acontece, que é justamente isso que o Michael falou. Então, por que você tem que evangelizar os outros e trazer eles para a igreja adventista, se eles já estão salvos em Jesus? Não faz sentido, entendeu? A conta não fecha. Então, se Jesus Cristo somente é suficiente, por que esse irmão ou essa outra pessoa de outra denominação não pode ficar lá na religião dela, crendo em Jesus e sendo salvo lá na religião dela, seja ela qual for, se ele crê em Jesus como único salvador? O professor doutor Rodrigo Silva é um cara fantástico, é um cara genial, né? Dentro da área dele, e é o adventista hoje mais proeminente das redes sociais. E ele é recebido com tapete vermelho, com amor e carinho em qualquer igreja que ele vai. Assembleia, batista, presbiteriano, qualquer grupo religioso que ele vai, as pessoas o recebem com todo, né, o tratam como irmão. Mas a igreja adventista não dá púlpito. Ela não recebe um pastor, um doutor, um professor de qualquer outra religião eu, pelo menos, nunca vi nos meus 40 anos de adventista. Nunca vi um pastor batista, um presbiteriano, sei lá, qualquer outra religião, usar um púlpito adventista. Uhum. Então, isso também, tudo isso, né, contribui, tudo isso, na verdade, se interconecta com o que o Antônio disse, com o que a Manu disse, né? Somos nós. Então, eles vão até lá, o Rodrigo Silva vai nas outras igrejas, encanta as pessoas. No fim, o objetivo é trazer para cá, para o nosso lado. Como disse o Leandro Quadros num vídeo uma vez, né? Não, eles vão vir para o nosso lado. É o nosso lado, né? É nós contra eles, a verdade é essa. Eu conseguiria explicar para uma pessoa a doutrina do juízo investigativo, e um dos meus maiores medos, inclusive, até pouco antes de eu sair da igreja, era o meu nome passar em juízo. Eu tinha medo real, assim. Porque eu ficava pensando, se o meu nome passar em juízo agora, tipo,
será que eu estou salva? Será que eu não estou salva? Será que eu estou vivendo uma vida de acordo com os mandamentos de Deus? Será que eu estou em pecado? Então, assim, por exemplo, antes de fazer uma viagem de avião ou de carro, o que fosse, eu orava assim, ai meu Deus, se eu morrer, se acontecer um acidente, alguma coisa, me perdoa todos os meus pecados. Então, assim, essa questão de confessar os pecados e pedir perdão para que você tivesse com os registros limpos, caso você morresse ou caso o seu nome passasse no momento lá no juízo, isso era muito importante para mim. Eu vou confessar uma coisa, eu sempre fugi desses temas nebulosos. Para mim sempre foi nebuloso, sempre foi difícil de explicar. Eu tenho que ser sincero. Não era um dos temas que eu mais dominava e que eu mais gostava de estudar. Nunca gostei de estudar isso. Para ser sincero, eu achava um porre, aquele negócio de o santuário antigo, aquela coisa toda. Eu sempre fui mais cristocêntrico, eu sempre gostei mais dos evangelhos, né? Mas o que pegava nessa questão do juízo investigativo é a mesma coisa, é a questão do seu nome passar em revista. Usava muito esse termo antigamente, né? O seu nome vai passar em revista. Uhum. E aí o pastor falava, olha, como é que tá sua vida está em dia? Eu sofria com aquilo, né? Porque como assim a vida em dia, né? Porque minha vida nunca estava em dia. Ainda mais para um ancião, primeiro ancião, difícil o negócio da vida estar em dia, porque era um conflito com a liderança, com o pastor, com as outras ovelhas, aquela coisa toda. Então me atormentava muito e velório sempre foi uma incógnita para mim. De uma família, né, onde eles haviam deixado de frequentar a igreja adventista e alguns integrantes dessa família morreram num acidente de carro. Então, assim, no nosso entendimento, a gente pensa, eles morreram em Cristo ou não? Como adventista, a gente tende a pensar que eles estavam afastados de Cristo no momento em que faleceram, né? Isso é muito difícil. E quando eu ia a um velório de um adventista, o que passava pela minha cabeça é qual terá sido o último pensamento que se passou pela cabeça dele. Eu também. O que foi... Eu pensava, inclusive, o seguinte, como eu sou da área da saúde, eu ficava pensando assim, quando você sofre um acidente gravíssimo, quantos segundos de consciência você ainda tem? Por quantos segundos você ainda tem a plenitude da sua consciência antes de você falecer definitivamente, né? Então, eu pensava nisso. Será que nesses 10 ou 15 segundos essa pessoa teve tempo de pedir perdão a Deus de tudo do que ela pretende ser perdoada? E será que Deus atende uma oração de 10 segundos antes da pessoa perder a consciência? Uhum. Eu tinha sempre... Então, assim, tudo era uma incógnita, tudo era uma imensa dúvida na minha cabeça, né? Assim, eu não duvidava e nem acreditava. Era em cima do muro. E principalmente porque eu não entendia que nada do que ela ensinou ou escreveu tinha impacto nas doutrinas adventistas, porque para mim a igreja adventista era uma igreja sola escritura. Então, assim, por isso, Ellen White podia ficar lá na caixinha dela e estava tudo bem. Acreditar ou não nela era opcional dentro de você ser adventista. Apesar de nos votos você dizer que crê e tudo, né? Mas a minha experiência enquanto adventista foi essa. Mais recentemente, antes de eu sair, como eu era professora da escola sabatina, eu estava tendo mais contato com os escritos dela. Então, eu estava, assim, com uma admiração mais crescente por ela, assim, por conta do que era colocado na lição, das coisas que eram faladas na igreja. O último pastor que foi pastor da igreja que eu frequentei era um pastor que tinha bem forte a questão de Ellen White, então todo culto ele trazia alguma coisa dela. Então, assim, eu estava começando a falar, tá bom, você é uma pessoa que teve inspiração e que pode trazer mais detalhes, talvez, alguma coisa que acrescente para a vida espiritual, né, das pessoas, por que não? Uhum. Eu estava mais simpática. Sim. Até realmente eu entender que não existe igreja adventista sem Ellen White. Podem falar o que quiser, dizer que é tudo bíblico, mas não é. Não que ela tenha
original das doutrinas, mas ela corroborou a concha de retalhos que veio dos pioneiros após 1844. Então, tudo que um trouxe, o outro trouxe, um pouco do que o marido dela trouxe da conexão cristã, um pouco do que Joseph Bates trouxe também, que ele também era da conexão cristã, mas ele tinha a questão do sábado, que ele pegou lá dos batistas do sétimo dia. Então, ela foi costurando tudo isso e foi validando. Ela funcionava como validadora das doutrinas, porque aí ela tinha as visões que ela dizia que eram inspiradas e que aquilo ali, portanto, vinha de Deus. Por mais que a gente não queira fazer juízo de valor, ela tinha uma personalidade doentia, ela era uma pessoa manipuladora. Ela transformava a vida das pessoas no inferno, ela tinha profecias a respeito das pessoas que ela não gostava. Então, se a pessoa desafiava a autoridade dela, o Senhor mostrava uma coisa para ela e ela fazia uma profecia em cima daquilo, e ela tinha visões e tal. Então, ela manipulava as pessoas. Então, eu confesso que eu peguei ranço. Eu passei assim da indiferença, do respeito da chefona, do companheirismo, né, no manual da igreja, que ela me ajudava a não parar as coisas que eu queria, para o ranço, né, porque eu entendo que ela foi uma pessoa manipuladora, uma pessoa com sérios problemas. Assim, para ser mais gentil possível, ela era uma pessoa perturbada. Quando eu saí de casa, eu saí muito cedo e conforme eu fui trabalhando, eu comecei a adquirir vários livros de Ellen White. E, assim, eu particularmente eu sempre achei bonito os textos de Ellen White, Caminho a Cristo, Vida de Jesus, todos esses livros eu achei muito bonitos. Mas, assim, agora, sabendo da quantidade de plágios, de cópia, Caminho a Cristo, por exemplo, foi escrito pela Fanny Bolton, né? Sim. E os demais livros, a gente vê que, assim, você encontra todos os textos dela em livros de autores, e todos eles anteriores a ela, né? Então, eu ouvi falar que ela tinha uma biblioteca com quase mais de 2.000 livros em casa. A Debbie me mandou um catálogo, o catálogo dos livros que ela tinha na biblioteca particular dela. O catálogo tem 90 páginas. Então, assim, e se você pegar os livros dela e pôr ao lado a lado com esses outros livros que ela tinha em casa, você vai perceber que esses livros eram de outros autores e que não diziam ter escrito os seus livros inspirados pelo Espírito Santo, né? Sim. Então, isso para mim foi uma decepção muito grande. Quando eu era adventista, um apóstata era uma pessoa que saía da igreja adventista. No caso, eu seria uma apóstata, de acordo com a visão, né, adventista que eu tinha antes. E hoje, para mim, é uma pessoa que recusa o nome de Jesus Cristo, que não aceita Jesus como seu salvador. Essa pessoa é uma apóstata.